Um novo tipo de golpe tem tirado o sono dos mineiros. O objetivo dos criminosos é extorquir moradores em troca de proteção. Essa é só uma das variações dos vários golpes aos quais o brasileiro tem sido submetido, volta e meia, repaginados em cidades ou estados diferentes. Vamos contar sobre um desses agora. O repórter José Vitor Camilo fez uma reportagem e vai contar pra gente, numa conversa que eu tive com ele, que novo golpe é esse, quer dizer, repaginado, né, Zé Vitor? Então agora a gente vai trazer um pouco mais de informação a respeito desse caso, conversando com quem apurou essa história e está aqui conosco. Nosso repórter José Vitor Camilo. Oi, Zé, vou chamá-lo aqui da maneira pela qual toda a redação de O Tempo chama. Zé, seja muito bem-vindo aqui ao Tempo News, tudo bem? Tudo bem, Guilherme, sempre um prazer estar aí com vocês. Então vamos lá, Zé. Para quem está nos acompanhando no nosso portal, a reportagem é a seguinte: ligação de falsos traficantes tira o sono de moradores num bairro da cidade de Contagem. E daqui a pouquinho nós vamos mostrar para a nossa audiência que está nos acompanhando no Tempo News essa história. Mas eu queria que você contasse um pouco de apuração. Como é que isso chegou? Os moradores te procuraram, Zé? Você foi atrás desse tipo de situação? E relata um pouco para a gente como é que isso aconteceu. É isso, Ibrahim. Um dos moradores, né, que é um empresário que mora ali no bairro Tijuca, em Contagem, ele entrou em contato aqui com a redação e disse que foi vítima de um golpe e que foram vários os moradores dessa mesma rua. Ele não sabe dizer se outras ruas do bairro também foram alvo, né? Mas que ele tem certeza que, pelo menos na rua dele, dezenas de moradores receberam uma ligação de um falso traficante, né? Aí a gente achou estranho, eu liguei para ele para conversar, para pegar mais detalhes, e aí ele explicou que foi na segunda-feira pela manhã, ele recebeu essa ligação e a pessoa já se identificou como traficante, falou que eles estavam precisando arrecadar um dinheiro e começou a fazer pressão. E ele, como já tinha sido vítima, inclusive, de um outro golpe, daquele que acho que praticamente todo mundo do Brasil já recebeu. Aqueles de dentro de presídios. Exatamente, que a gente sabe em algum momento que era. O falso sequestro de alguém da família, né? Ele já tinha caído nesse tipo de golpe, ele percebeu que podia ser um golpe e começou a falar já de cara que não tinha dinheiro, que não tinha condição de mandar, e foi aí que a coisa começou a ficar um pouco mais agressiva, né? Que eles começaram a falar dados, chamando ele pelo nome o tempo inteiro, falou que ele morava na casa de 2 andares, simularam alguns barulhos de tiros, né? E falou, me dá minha arma aí que nós vamos lá na casa dele. E aí ele chegou a responder falando que ele não estava em casa, estava no trabalho. E aí o cara falou assim, não, mas então nós vamos invadir sua casa e tacar fogo em tudo. E tinha, pelo relato que ele deu, Zé Vitor, informações que eram precisas ou corretas sobre a vida mesmo desse morador ou não? É aquela coisa meio aleatória e que em algum momento a pessoa pode acabar percebendo. Eles têm muitos dados, assim, você vê que realmente esse tipo de crime, normalmente eles têm acesso a um banco de dados normalmente dessas grandes empresas, né, que a gente acaba passando muita informação, CPF, endereço, coisas do tipo, e tinha o nome das pessoas e chegava a citar, tipo assim, ó, nós já fomos na casa do seu vizinho, não sei quem, entendeu? Para poder a pessoa falar assim, opa, pera aí, o cara já sabe até quem mora do lado da minha casa, a coisa já pega um pouco mais a fundo, é mais fácil de enganar. E convenhamos que hoje não é exatamente tão difícil ter uma imagem, ainda que não exatamente do dia, mas com quase qualquer aplicativo que se possa usar de mapa ou de imagem 3D, você coloca o endereço de uma rua e consegue uma reprodução mais ou menos fiel do que é aquele lugar, né? Também não é tão difícil assim. Primeiro obter dados, né? Quase todo mundo tem seu CPF aí disponível à torta e à direito, e esse tipo de caso também. E aí, eu queria que você contasse um pouco como estava esse empresário com quem você conversou. Ele estava tranquilo porque já tinha passado por uma situação como essa? Ou, de fato, ainda assim, restou a ele ter muita preocupação, dada a riqueza de detalhes que você mencionou? Ele informou pra gente que ele estava tranquilo, mas que imediatamente depois que ele desligou o telefone, alguns minutos depois, começou a chegar vizinhos, querendo refugiar na casa deles com medo dos traficantes estarem indo naquele momento para a casa deles, né? E aí ele até falou que não registrou boletim de ocorrência porque da última vez ele já tinha, quando ele foi vítima desse outro golpe, né? Ele registrou um BO e acabou não dando em nada, então ele preferiu, né? É uma coisa que acontece muito com as pessoas, pensar, vou perder tempo, não tô podendo, tenho que trabalhar, o pessoal acaba não fazendo o BO. Mas ele contou que essas vizinhas estavam desesperadas, que uma delas, inclusive, não dormiu em casa.
dormiu na casa de uma irmã com medo ainda de que fosse verdade e que esses traficantes pudessem incendiar a casa dela durante a madrugada. Uma outra vizinha chegou a transferir R$1.000, parece, mas ele também não soube dizer se mesmo essa vizinha que perdeu o dinheiro chegou a registrar, talvez por medo de que seja verdade e ela denunciando ela possa ser vítima, né? Então é uma coisa que pega muito ali também no sentimento de autodefesa das pessoas, né? Sem sombra de dúvida. Zé Vitor, por acaso sabemos já neste momento se isso se expandiu para outras ruas, para além da Agripina Castorina, como você mencionou na reportagem? Alguns dos moradores e deste com quem você conversou contou se isso é um problema que saiu da circunscrição da rua para o bairro ou para outras localidades? A gente entrou em contato até com o 18º Batalhão, que é o batalhão da polícia responsável ali por essa área, e eles disseram que não tinham recebido nenhuma denúncia recente sobre esse caso específico, mas que iam tentar levantar novas informações e iriam nos procurar. Mas a gente já recebeu anteriormente outros relatos de moradores, mas normalmente não eram moradores. Eles aplicavam esse tipo de golpe mais em comerciantes. Eles ligavam para o comércio de tal bairro e falavam, olha, aqui é do PCC, ou do Comando Vermelho, ou qualquer outra facção que seja, e falavam, nós estamos para te dar segurança no comércio, a gente vai cobrar tal valor, sabe? Então é um golpe que já aconteceu antes, até mesmo ali nessa região a gente já teve relatos, na região ali do Confisco, a gente já fez matéria com relação a isso, e no ano passado a gente recebeu um caso que teve muita repercussão, que foi no bairro Santa Teresa. Aqui em Belo Horizonte. Belo Horizonte, que é um bairro muito tradicional, né, muito antigo daqui de BH, região que tem muitos bares, é bastante turístico até, e que os comerciantes de lá, após ter ocorrido um homicídio em uma padaria na via principal, esses criminosos viram uma oportunidade, ele fala assim, teve esse homicídio, as pessoas vão estar com medo, vamos começar a ligar, falar, por causa daquele homicídio ali, alguém foi preso, a gente precisa de dinheiro para tirar, o patrão tá mandando, você tem que pagar tanto, senão nós vamos ir no seu comércio. Então é uma coisa que já vem acontecendo em todo o Brasil, já está se espalhando, é uma nova modalidade, mas que com certeza ainda vai fazer muitas vítimas aí. Ainda mais com esse cenário que você mencionou do 18º Batalhão aqui em Contagem, ainda não ter registros, né? É porque eles são sempre muito importantes para que se inicie qualquer investigação policial um pouquinho mais a fundo. Primeiro, ostensivamente pela Polícia Militar e depois pela Polícia Civil ou por outros órgãos que precisem atuar nessa investigação. E os criminosos, gente, adotam, né, um tom ameaçador nas ligações. A gente vai ouvir agora um áudio que mostra claramente a abordagem desses criminosos. Você entendeu a ordem que eu dei aqui? Você entendeu? Ô, meu amigo, você pode usar a ordem que você quiser, porque eu não tenho dinheiro, não. Eu vou ir na sua casa. Eu quero ver se você não vai ajudar. Você tá peitando minha ordem aqui? Você tá peitando? Peraí, pega minhas armas aqui. Vamos lá na casa dele. Vamos lá na casa dele. Ele é contra nós, ele. Vamos lá na casa dele. Tu não vai se esforçar pra ajudar, não? Não. Tu não vai, não? Meu amigo, eu tô tu não vai, serviço, não? Eu tô no serviço, nem em casa eu tô. Pode ir lá. Pode ir lá? Você tá achando que nós vai fazer nada mesmo se você não estiver aqui? Eu vou tacar fogo em tudo, meu irmão. Tu vai ver o prejuízo que eu vou te dar. Tu vai ver, você é contra nós. Adriana e Larissa, o áudio que você ouviu foi extraído da reportagem que foi feita pelo José Vitor Camilo. E aí é um dado específico que foi dado pelo José Vitor na conversa que eu tive com ele um pouco mais cedo. É que a pessoa que está conversando com o criminoso do outro lado, ela adotou a postura de ser um pouco mais combativa com ele, porque ele já havia passado por um caso anterior de tentativa de extorsão. Portanto, ele sabia exatamente o que estava acontecendo e adotou uma postura que, evidentemente, não é a recomendada para que você, que estiver numa situação como essa, adote, né? Confrontar a pessoa que está ali do outro lado. Mas ele era sabedor de que estava diante de uma coisa que ele já tinha vivenciado em outro momento. Ainda assim, Adriana e Larissa, eu não consigo deixar de me surpreender com a ousadia desse tipo de ligação e com a capacidade dos criminosos de adotarem esta postura, mas além de tudo de me colocar na situação de quem recebe uma ligação como essa. É absolutamente aterrador, assustador, de colocar qualquer pessoa em pânico máximo, de você ouvir alguém fazendo um simulacro ali de um tiro de revólver ou qualquer coisa, e
dizendo, então tá tudo bem, então nós vamos parar na sua casa. Coloque-se você que está nos ouvindo em qualquer momento no desespero que você pensa, assim, dos seus, da sua casa, de familiares, de pessoas que vivem próximo de você, que alguém com o poderio de uma arma de fogo, ainda que seja hipoteticamente, nós não sabemos, coloque esse tipo de ameaça frente a você. É um negócio que certamente quem acaba fazendo algum tipo de entrega de recurso, etc., eu compreendo plenamente. Compreendo, para além das recomendações policiais, para que evidentemente você não faça, mas, gente, o grau de verossimilhança que isso tem, a capacidade de criar um pânico em qualquer um de nós, é absolutamente, assim, aterrador, Adriane e Larissa. Guilherme, eu fico pensando, eu vejo muita gente falando assim, mas como que caiu nesse golpe? Como que não sacou que era um golpe e ainda fez transferência de recursos, de dinheiro, enfim. Gente, eu fico imaginando, graças a Deus, eu nunca recebi esse tipo de ligação. Mas eu fico pensando se esse telefone toca e fazem alguma referência ao meu filho, por exemplo. Gente, nessa hora, qualquer referência de raciocínio, assim, de lucidez, ela vai embora. E aí estou falando do meu caso e que pode ser o caso de outras pessoas também. Vai embora. E aí você acaba agindo ali no calor da emoção mesmo. E os criminosos que fazem isso, eles jogam exatamente com esse calor da emoção mesmo, né? Eles contam com esse fator para conseguirem ter sucesso ali no golpe. Então, Guilherme, é o que você disse. Eu compreendo demais essas pessoas. Compreendo mesmo. E como o Zé Vitor falou, né, na entrevista, isso já aconteceu aqui em Belo Horizonte, no bairro Santa Teresa, mais especificamente com comerciantes, né, que eram abordados por telefonemas com pedidos de dinheiro em troca da segurança. Dessa mesma forma, os criminosos, eles estão cada vez mais audaciosos, né, e cada vez mais preparados. Então, eles, além de contarem com esses fatores emocionais de quem está recebendo a ligação, eles utilizam vários métodos e estratégias também para, de certa forma, conseguir informações, e a partir das deixas ali que você vai dando, né, naquela conversa com o bandido, ele vai aproveitando essas deixas e vai construindo ali uma história que você vai sendo levado, e quando você já percebeu, você já está lá dentro dela. Principalmente quando vai falando, né, de referências que, de certa forma, encaixam dentro do seu perfil familiar, dentro da sua rotina do dia a dia, dentro do seu trabalho. Então, na ligação, por exemplo, a gente viu que o rapaz ele não estava em casa. Então, ele falou, pode ir, eu não estou nem em casa, eu estou no trabalho. Então, de certa forma, ele estava ali certo, e como ele já tinha recebido esse tipo de ligação, ele estava certo de que se tratava de um golpe. Como o Guilherme bem disse, né, é importante que as pessoas também façam boletim de ocorrência, procurem a polícia, procurem a delegacia, falem a respeito desses golpes, para que a polícia também possa investigar. Porque se a pessoa recebe a ligação, ela não registra um boletim de ocorrência, para a polícia é como se nada tivesse acontecendo. Porque ela não tem o registro ali do fato, das abordagens, né, um fato concreto para que ela possa começar a agir, para que ela possa buscar os criminosos, para que ela possa começar a investigar. Então é importante também você que passa por uma situação dessa, procure também fazer o seu registro de boletim de ocorrência para que a polícia possa saber identificar esses casos e também procurar e prender esses criminosos. E também ficar de olho, viu? Tentar controlar o emocional para você não dar muitas dicas aí para o bandido na hora que ele estiver te abordando por telefone. E é exatamente por isso, Adriane e Larissa, que nós fizemos questão de trazer essa reportagem, que também você pode acompanhar, compartilhar aqui pelo nosso YouTube. Para depois da nossa transmissão você terá a possibilidade de compartilhar esse e outros temas que a gente abordou aqui no Tempo News, mas também a reportagem do José Vitor Camilo. Assim, ter conhecimento, ter informação de que esse tipo de coisa está acontecendo, ajuda você, num momento de pânico,
de se ver diante de uma situação como essa, ou semelhante, né? Olhou aquele número que parece spam, olhou uma voz, tem um sotaque diferente ou coisas assim, elas podem ser algum indicativo de você que disse assim, acho que eu já ouvi essa história. Vez por outra, a gente ouve críticas de muita gente dizendo, nossa, mas a imprensa só fica ecoando esses assuntos que são difíceis e duros. Sim, nosso papel é alertar o cidadão sobre assuntos que são ingratos, inglórios muitas vezes, para políticos, para segurança pública, para problemas de saúde e tantos outros. É tentar alertar o cidadão de que a vida nem sempre é feita com histórias lindas e bonitas, mas que a gente precisa colocar aqui o que acontece no dia a dia e tentar contribuir para minimizar os riscos de que você se submeta a um golpe como esse. Sabendo que isso vai acontecer, você pode avisar a sua rede de vizinhos, pode procurar a polícia militar, pode eventualmente, se acontecer com você, registrar uma queixa na polícia civil, porque é isso que se espera com informação, de que você não seja pego de surpresa por um golpe que você nunca ouviu falar sobre ele. Vide, por exemplo, o que tivemos recentemente sobre Pix. Tinha gente fazendo uso daquela resolução editada pela Receita Federal para cobrar mais caro das pessoas, dizendo que como o Pix ia ser taxado, você precisaria pagar mais por uma transação. E o nosso trabalho foi sempre dizendo, tem nada a ver com isso. Quem usou dessa conversa estava fazendo nada mais, nada menos do que contar mentira. Então, o nosso papel é para isso. Então, assim, é sem alarmismo, mas tem que prestar atenção para a realidade que está aí à nossa frente. A criminalidade existe, está fazendo das suas, e essa é mais uma delas, como uma espécie de rebrand, né? Acontece de vez em quando numa cidade, migra para outra, sai de um presídio aqui a colar, mas a gente precisa estar esperto, atento e com o olhar direcionado para essas coisas. Desconfiar sempre, né? A gente tem que estar com o desconfiômetro aí ligado, direto.